nacionais eu tenho, para mim, um cara que para mim me ensinou, foi o cara que me ensinou a tocar com clique, né? Assim, e é um cara que eu já era fã, muito fã antes de conhecê-lo, e quando eu fui assistir um set de uma coisa de gravação dele, um período de gravação dele, eu fiquei assim, que é Cezinha, baterista, que é baiano, mas que ele mora no Rio de Janeiro há muitos anos, e que é meu amigão, eu chamo de mestre, meu mestre, porque eu fiquei assistindo ele, eu tinha uma certa dificuldade de tocar com clique, eu corria, atrasava e tal, né, estava começando a tocar com clique. E nessa época eu fui lá, assisti essa gravação dele, eu me lembro, e bicho, ele é um relógio, aquele cara é impressionante. Assim, ele escuta a música uma vez, ele grava na segunda, ele escuta, ele passa uma vez e grava na segunda vez. Então, tipo assim, e preciso de uma precisão. E outra coisa, é o cara que toca pra música, que não tem firula, que não tem... Então, esse cara, quando eu escutei ele gravando, aí depois eu tive uma conversa de 10 minutos com ele, aí ele me deu um toque assim, ele disse, ó, sempre que vier uma frase, porque eu sempre corria e atrasava mais quando tinha alguma frase. Sim. Então, ele sempre que vier uma frase, pensa um pouquinho só pra frente. Não é correr, não. Pensa pra frente. Pensa que tu tá fazendo a frase um pouquinho mais pra frente do que tu tá tocando. E quando eu voltei para Recife, eu estava com o André Rio, nessa época, montando um show que ia ter muita programação e eu estava muito preocupado com isso. Aí eu chegava uma hora antes no estúdio de ensaio e ligava lá o equipamento, botava o clique e fui testando aquilo que ele tinha me falado. A primeira ficou mais ou menos, a segunda deu certo. Sim. Na terceira convenção deu certo, uma outra capengou aqui, mas eu comecei a entender que não era para correr muito e tal. Daqui a pouco, hoje eu toco com um clique como se fosse mais alguém tocando junto comigo, assim. Então, assim, é um cara que, primeiro que eu tenho um respeito por tudo que ele faz, que ele é um super batera, o cara que gravou a maioria dos hits do Brasil inteiro e dos artistas do Brasil inteiro, e é um cara que eu tenho, para mim, é uma grande referência. Agora, tem grandes outros bateras aqui que são referência, né? Como tem o Juri Moreira, que é um cara que sempre me... Claudinho Infante, que é um cara maravilhoso, assim, que, meu irmão, eu ficava vendo aquele cara tocar, e tem uma coisa nele que sempre me deixou muito feliz de ver ele tocar, e dizer assim, eu quero tocar desse jeito. Quando eu crescer, eu quero tocar igual esse cara, porque é a verdade que ele coloca, sabe? Não, é o coração que ele bota, sabe? Você vê o cara tocando, ele pulsa junto com o instrumento, sabe? E eu acho que eu toco um pouco assim, também talvez por causa dele e por causa de outros também que eu vi, mas assim, é um cara também que foi muito referência, né? E fora eu tenho, sei lá, Buddy Rich, Billy Coburn, que são os caras que eu ouvia assim, na época, assim, que eu ficava, caramba, que maravilha ouvir esses caras, bicho. Sabe, a bateria soa musical, sabe, o tempo inteiro, não fica aquela coisa só de marcação, de coisa, você sente a bateria harmonizar dentro mesmo não sendo um instrumento de harmonia, ela harmonizar dentro da música, assim, é uma coisa maravilhosa. Steve Gadd agora, né, um cara também que, bicho, dispensa apresentações. É muita gente boa, assim, que se eu fosse citar aqui, a gente ia passar umas 3 noites aqui gravando e não ia caber, né? Aqui no Recife, eu posso também citar grandes super bateristas. Um é Bira Batera, que toca muito, assim. É um cara que, quando eu comecei a tocar e vi ele tocando, é um cara com swing, sabe? Um cara que também toca com o corpo, que toca com a alma, que toca com tudo. Então, sempre achei Bira uma super referência. Né? Aí agora, dessa geração, tem Ebel Perrelli, tem Sandro Pique, tem Augusto Silva, o nosso mestre maior, que é Adelson, né? Pô, como é que eu posso esquecer de Adelson? Adelson é a nossa lenda maior, né? Então, bicho, e tantos outros, né? Que não dá nem se eu for citar aqui também, eu passo noite citando super bateras, assim, que eu tenho um respeito gigantesco, assim, que eu tenho uma admiração gigante. Bicho, eu sou um cara, assim, que eu acho que todo mundo, isso eu queria até salientar, a gente está falando de nomes aqui, né, eu falei de alguns, pontuando alguns, mas eu sou um cara que eu acho que todo baterista tem alguma coisa para me ensinar.
Sim. Independente do nível. Às vezes eu já cheguei para ver um cara que estava começando a tocar e quando eu sentei assim, eu disse, caramba, bicho, que é o que esse cara tá fazendo aí, bicho? O cara era novinho, sabe? Ele chegou para mim, o senhor é meu mestre, eu via sempre o senhor tocar, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, mas você está fazendo um negócio lindo aí, cara, bonito, que eu nunca vi ninguém fazer. Então, acho que todo mundo, independente sabe, tem pessoas que estão num estágio, outros estão no outro, sim, mas acho que todo mundo tem alguma particularidade, todo baterista, todo músico em si, tem alguma particularidade que sempre tem alguma coisa para ensinar. Então, é sempre muito bom ver qualquer músico tocando, que você fica olhando assim, às vezes o cara diz, pô, esse cara é novinho, não sei o quê, está começando. Mas às vezes aquele novinho, bicho, tem... Então você tá um cara aqui, que para mim hoje é um cara que de toda essa geração atual, é um cara que mais me impressiona, que é Rodrigo Silva, que é o filho de Augusto. Bicho, esse menino tocando é uma coisa absurda, assim. Não só por tocar muito, mas ele, pelo tempo que ele tem de bateria e pela idade dele, ele tinha muito ainda a amadurecer, mas ele já é um cara tão maduro, falando tecnicamente e falando também de maduro, de consciência musical. Sim. Porque assim, você vê o Rodrigo tocar hoje, o Rodrigo é um cara que toca muito pra música, ele dá banho até em cara com muito mais experiência do que ele, de anos e anos. Ele é um cara que tem uma maturidade de saber o que a música pede, de saber aplicar. E a técnica nem se fala, tá tocando cada vez mais lindo, as levadas de muito bom gosto, é um menino que tem um bom gosto. Então você vê, é um menino de uma geração nova, né, em relação a mim, no caso, mas que está tocando maravilhosamente bem e que está mostrando para a gente um bocado de coisa que a gente nem conhecia, assim, formas de aplicar algumas coisas assim, que você dizia. E é muito dele, não é aquela coisa, ele está aplicando isso porque é técnica da nova geração. Não, é dele. Eu costumo falar no Repercuta que é metabolismo. Você pegar as coisas e tornar seu, assim. Exatamente. Eu falando isso também, Tostão, você considerar a possibilidade de aprender com qualquer pessoa, em qualquer nível. Assim. Exatamente. Você ganha muito mais. Exato, porque é importante, não estou falando assim, eu nunca fui de copiar ninguém, até porque eu nunca fui de copiar, eu sou horrível copiando. Se você quer me matar, me peça para copiar, toca esse tema aqui igualzinho. Eu vou ser horrível, tocando horrível. Se eu me pedir para copiar alguma coisa, vai ser horrível. Eu sempre gosto de colocar alguma particularidade minha, sabe? Independente de qualquer coisa, eu gosto de colocar alguma coisa. Eu posso até fazer o mesmo formato, eu posso fazer o mesmo tema, seguindo, respeitando forma, tal. Isso aí não é problema, isso aí eu faço tranquilo. Mas eu não sei dizer, vou tirar aqui a mesma expressão que o cara tirou, eu vou copiar a batidinha da caixa, a batidinha do... Não vou fazer isso nunca, bicho. Porque só assinatura. Porque é natural meu, eu nunca fui de fazer isso. Eu nunca fui de copiar frases de baterista. Eu vejo muito por aí, não tenho nada contra quem faz isso. Eu acho que é maravilhoso. Tem uns caras que fazem isso aí, eu fico assim, caramba, bicho, como é que esse cara consegue copiar um negócio tão difícil? Mas não é minha praia, assim, eu nunca fui de copiar, de procurar tocar igual. Eu sempre procurei, aquilo é daquele jeito, tá, mas deixa eu tocar do meu, assim, respeitando aquilo ali, claro, respeitando a levada, respeitando o groove, respeitando o tempo, mas deixa eu fazer do meu jeito, assim, deixa eu respirar da minha forma, porque eu acho que cada pessoa respira de uma forma, cada pessoa pulsa de uma forma diferente, e eu sempre respeitei muito isso.